Olá pessoal, tudo bem? Geografia na área aí, né? Vamos estudar hoje então o sistema de transportes do Brasil, como vocês já podem ver aí na apresentação. As modalidades de transportes que nós temos no Brasil. Nós temos a rodoviária, que são através das rodovias, onde trafegam carros, caminhões, ônibus, motocicletas. A ferroviária, que circulam os trens, a aquaviária, que se divide em fluvial, flu vem de rios, então, né? E o marítimo, que são os mares. Enfim, a lei rodoviária e ferroviária são transportes terrestres, então, né? Então, a gente ainda tem o transporte aéreo, que são os aviões. Tá? O trem hoje no Brasil, ele está sendo utilizado bastante para o transporte, principalmente de minérios. Ele é utilizado ainda no transporte público. Aqui no Rio Grande do Sul nós temos o Transurb, é utilizado nas grandes cidades, mas, porém, né, como já é de conhecimento da maior parte da população brasileira, o transporte ferroviário ao longo da história do Brasil foi aos poucos deixando de lado, em detrimento ao transporte rodoviário, que traz ao Brasil aquela situação de o Brasil depender muito do transporte rodoviário e, consequentemente, do transporte de mercadorias feitas pelos caminhões. Tá? O transporte fluvial ele é praticado nos rios. Nem todos os rios são aptos a receber embarcações para transportar, principalmente, alimentos, minérios, mercadorias. Tá? A via de fluxo fluvial a gente chama de hidrovia. O rio ele precisa ter uma profundidade que permita grandes embarcações e um fluxo de água que não seja forte, né? Tipicamente, assim, são os rios de planície mais lentos que, então, se utiliza para as hidrovias. Já o rio de Planalto, que ele é mais rápido, ele tem uma correnteza mais forte, ele geralmente é usado para a produção de energia. Tá? O transporte marítimo, a gente, no nosso caso aqui, usa o Oceano Atlântico, que é o oceano que banha o Brasil. É por ele que o Brasil exporta os seus produtos, a grande parte de seus produtos, já que ele é um transporte considerado mais barato que o transporte aéreo. Tá? O porta-containers é o carro-chefe desse transporte, que não é só presente no Brasil, ele é uma questão global. O mundo dentro de caixas, tá? Aquele balé, caixas a encher, caixas a esvaziar. Então o Brasil também importa muitos produtos pelo transporte marítimo. Daí a importância de o Brasil ter uma boa estrutura de portos para atender às suas demandas. Tá? E os portos eles precisam ter um elo de ligação sadio com o transporte rodoviário, com o transporte ferroviário. Um bom sistema é o essencial. O Brasil sabe-se tem sérios problemas de logística, a gente vai ver mais adiante ali. Então, né? Então aqui já definidos os tipos de modalidades de transporte, os modais que a gente chama. Ainda tem o transporte aéreo, que ele é usado basicamente para o transporte de pessoas, turistas, pessoas a trabalho, e para atender locais mais isolados, onde não chega o transporte terrestre, não tem rios para chegar lá, e quando tem, às vezes, transporte muito lento, e precisa de uma agilidade, enfim, se usa transporte aéreo. Tá? O transporte rodoviário que vocês podem ver aí, o Brasil tem várias estradas, ele constrói geralmente estradas para amenizar problemas de mobilidade urbana, como congestionamentos, por exemplo, mobilidade urbana, como a população se movimenta dentro de um país, dentro de uma cidade. Nós temos tipos de rodovias, tá? E essas rodovias, elas são classificadas por números. Nós temos as rodovias radiais, tá? É uma forma de um círculo, tem um pontinho no centro dele, e ele vai mandando estradas para o Brasil. Geralmente, eles partem, no caso das rodovias federais, da cidade de Brasília, com o início do número 0. As longitudinais então, são aquelas que vão de norte para o sul ou vice-versa. Começa com o número 1.
Uma das mais famosas é a BR-101, que vai do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Ainda a gente tem a ocorrência da BR-116 aqui no Brasil, que é bastante famosa. As rodovias transversais, a gente diz que elas vão de leste para oeste, ou de oeste para leste. Elas têm o número 2 como início. A gente pode destacar aqui no Rio Grande do Sul, perto aqui da gente, a RS 239. Ela tem o 2 na frente porque ela vai de leste para oeste. As diagonais a gente chama que ela vai de nordeste, tá, ao sudoeste e do noroeste ao sudeste. É na diagonal e ela começa com o número 3. A famosa rodovia que tem aqui, a rodovia Tabaí-Canoas, tá, que é 386. A dependência do caminhão, como já comentado anteriormente, se dá graças a uma política onde o Brasil abriu as portas, principalmente a partir do governo Juscelino Kubitschek, para a indústria automobilística. Junto com a construção de Brasília, a gente fez o que junto com o Brasília? Construiu estradas e mais estradas. E assim o caminhão foi ganhando espaço de quem? Dos trens. Tá? Mais um probleminha aqui. Agora a gente vai começar a falar dos problemas. A gente começou com a dependência dos caminhões. A gente tem aqui o Brasil, então, essa imagem representa violência no trânsito. O Brasil ele tem um dos trânsitos mais violentos do mundo. Milhares de pessoas morrem todos os anos, ficam inválidas, não podem trabalhar, tá? Se gasta então com saúde, certo? A violência no trânsito brasileiro, então. Segundo o DPVAT, o trânsito brasileiro em 10 anos matou mais que a guerra da Síria. Foram 485 mil indenizações por morte. Em 2011, essa guerra deu 360 mil. Em 10 anos, 200 mil pessoas morreram em acidentes de moto. Então, os mais atingidos são os motoristas de motocicletas. Quem mais morre é homem jovem. Daí vem aquela história, mulher no trânsito, perigo constante, mulher no volante, perigo constante. A estatística mostra que mais homens jovens morrem. Mais homens andam de carro, são motoristas, quando a gente compara com o número de mulheres. Mas o número de mortes masculino é muito maior que a de mulheres. Tá? Segundo o Ministério da Saúde, o número de mortes no trânsito caiu depois da política da lei seca, que é aquela de coibir o uso de álcool e depois o uso do carro, né? Mesmo assim, tem gente que faz isso, sai uma cervejinha não dá nada, tá? Quais são as principais causas de acidentes no trânsito? Alta velocidade, né? Mas é 80, eu passei a 95 no Pardal. Bom, aí já começa o problema, tu não está respeitando a fiscalização. Porque não é nós, seres humanos, que vamos julgar se está certo ou se está errado o negócio. A gente tem que confiar que tem o quê? Alguém que fiscalize, alguém que pense onde tem que andar em determinada velocidade. Enfim, tem alguém para pensar as leis de trânsito, né? Consumo de álcool e depois a bebida, muito comum no Brasil, não só entre os jovens, tá? Esperamos que esse hábito desapareça ao longo do tempo, mas não é o que a gente vê por aí. Celular e direção não combinam, tá? Esse é um dos problemas assim mais sérios agora do século XXI. As pessoas elas não têm paciência em esperar uma notificação no celular e ela está dirigindo, ela vai lá e abre, e quando vê, entra no acidente, provoca um acidente, causa até mesmo morte de pessoas, enfim, e problemas para ela, né? Sono, então, assim, respeito, descanso, isso acontece principalmente com quem anda dias e dias, precisa cumprir prazos, tá, no seu trabalho. As estradas brasileiras nem se fala, assim, a infraestrutura das estradas do Brasil, em algumas partes, aí já chega a ser ridículo, para não dizer outra coisa. A gente paga imposto, paga pedágio, paga IPVA. Tem lugares com estradas esburacadas,
não tem ali, né, nesse exemplo aqui, não tem a faixa amarela indicando se pode ou não pode ultrapassar, a placa com já eras. O acostamento, em muitos lugares, principalmente aqui na região, se vocês forem ali para São Francisco de Paula, você não acha o acostamento, bem dizer. Tá? Pedestres e ciclistas também possuem responsabilidade no trânsito? Bom, todos nós temos as nossas responsabilidades. Todos devem cumprir com suas obrigações. E o poder público é o mediador disso. Eu quero andar de bicicleta, construção de ciclovia, pedestre, não atravessar ali o sinal verde, por exemplo, o motorista ou a pedestre se atira na frente, atravessar na faixa de segurança, com segurança, enfim, tá? Outro problema muito comum no Brasil é o problema de mobilidade urbana, pessoal. Esse problema ele existe porque muitas vezes a cidade ela não está preparada para o quê? Para atender a grande quantidade de carros. Tá? A estrutura da cidade não comporta. Por que tem tanto carro? Porque nós temos um transporte público que não tem qualidade, não tem segurança, as pessoas optam então pelo transporte individual. A gente vê uma onda de crescente aqui na região de pessoas que usam a bicicleta, mas, né, tu vai morar longe do teu trabalho, o que acontece? Acontece que tu não consegue acompanhar o ritmo aqui de transporte individual. Às vezes a empresa não fornece transporte público, às vezes fornece, às vezes não tem qualidade, às vezes tem. Enfim, também tem a questão de organização de semáforo, a construção de viadutos. Nós temos um sério problema aqui na 239, muitas pessoas perdem suas vidas ao longo dos últimos anos, no caso, mal sinalizada, não tem iluminação, enfim, muitos retornos, certo? Esse é o nosso trânsito brasileiro de Sapiranga, no caso, do Rio Grande do Sul. Um abraço, qualquer dúvida, comenta aí. Até mais.